A maioria das pessoas tenta resolver o problema errado. Perguntam, como faço para ganhar mais dinheiro? Quando deveriam estar perguntando, como faço para parar de perder o dinheiro que já tenho? E vou te mostrar meu truque mental que usei a vida toda e que mudou completamente em relação ao dinheiro. É ridiculamente simples, mas funciona. Chama-se inversão. Não aprendi isso na faculdade, não aprendi em livro de finanças. Aprendi fazendo previsão do tempo para pilotos na Segunda Guerra Mundial. E esse truque me ajudou a construir bilhões de dólares sem ser um gênio. Porque não sou gênio, estou muito longe disso. Mas aprendi uns truques básicos que pessoas prodígios não aprenderam. E esses truques me deram resultados prodigiosos. O principal deles, inversão. Todo mundo quer saber o segredo para ficar rico. Eu vou te contar. O segredo não é descobrir como ganhar muito, é descobrir como não perder. E a melhor forma de descobrir como não perder é inverter completamente a pergunta. Quando eu tinha 21 anos, estive na Segunda Guerra Mundial como meteorologista no comando de ferry. Sabe o que é um meteorologista militar? É quase como ser médico que lê raio-x. Você fica sozinho num hangar no meio da noite desenhando mapas meteorológicos. Meu trabalho? Decidir se os pilotos podem voar ou não. Literalmente vida ou morte nas minhas mãos. Um erro meu e o cara morria. E no primeiro dia que fui fazer previsões de verdade para pilotos de verdade, fiz uma pergunta que ninguém mais estava fazendo. Não quero como faço a melhor previsão possível. Perguntei como eu mato esses pilotos. Qual a maneira mais fácil de matar alguém com uma previsão ruim? Parece mórbido, talvez, mas foi genial. E inverteu o problema completamente. E você sabe o que aconteceu? A resposta veio instantânea, clara como o dia. Tinha exatamente duas formas simples de matar um piloto com previsão ruim. Fazer o avião enfrentar gelo que ele não aguenta ou colocar o piloto numa situação em que o combustível acaba antes dele poder pousar com segurança. Pronto, identifiquei os dois únicos jeitos simples de matar alguém como meteorologista. Não tinha 1000 formas, tinha duas, e eram óbvias quando invertia a pergunta. Então, tomei uma decisão simples. Manteria a distância fanática dessas duas situações. Nunca liberar voo com risco de congelamento severo. Nunca deixar um piloto voar sem combustível suficiente para uma alternativa segura. Isso me tornou um dos melhores meteorologistas da guerra. Não porque eu era gênio em meteorologia, mas porque eu sabia exatamente o que evitar. Os outros estavam tentando acertar a previsão perfeita. Eu estava tentando evitar as duas únicas coisas que matavam os pilotos facilmente. Se Kobe Bryant tivesse tido alguém pensando assim naquele presidente, ainda estaria vivo hoje. Foi tão estúpido morrer daquele jeito, voar com visibilidade zero. Exatamente o tipo de coisa que você evita quando inverte o problema. Agora, aplique esse truque ao dinheiro. E aqui é onde fica interessante. A maioria das pessoas pergunta, como fico rico? Qual investimento escolho? Qual ação compro? Essas perguntas são difíceis, exigem conhecimento especializado, exigem classificação, exigem timing, mas inverta a pergunta. Como fico pobre? Qual a maneira mais fácil de perder tudo que tenho? Essa pergunta é fácil demais. A resposta é óbvia, cristalina. Deixa eu te mostrar exatamente como você fica pobre. As formas simples, as armadilhas que matam riqueza tão certamente quanto matam a vida de piloto. Você fica pobre sangrando dinheiro em besteira repetidamente todo mês sem parar. Não é um gasto grande que te quebra, são 1000 pequenos cortes que te fazem sangrar até a morte. Assinaturas que você não usa, Netflix que não assiste, Amazon Prime que assinou e esqueceu, app de academia que não pisa há meses. São 400, 500 reais por mês, 6.000 por ano jogados fora em coisas que você nem usa. Pior, os parcelamentos, celular em 12 vezes, notebook em 10 vezes, TV em 18 vezes. De repente você tem 6, 7 parcelas rolando. São meses pagando coisas que você comprou há meses e já nem lembra por quê. E quando uma parcela termina, você arruma outra. Ciclo vicioso que nunca acaba. Aí tem o delivery. Trabalhou o dia todo, tá cansado, abra o app, 33 numa refeição que você faria em casa por 8. Ah, mas é só hoje, não é? É 4, 5 vezes por semana. São 600 reais por mês, mais de 7.000 por ano queimados. Soma tudo, você tá torrando facilmente por mês em coisas que não agregam nada.
Em um ano, R$18 mil. Em 10 anos, com juros compostos, mais de R$70 mil que você nunca vai ter. Essa é a primeira forma de ficar pobre: sangramento constante. Identifiquei? Ótimo. Agora evite, como evitava o congelamento no avião. Segunda forma fácil de ficar pobre: pegar dívidas que não consegue pagar. Cartão no limite todo mês, financiamento de carro novo, prestação de apartamento sem margem nenhuma. Vi isso na Grande Depressão, vi nos anos 1970, vi em 2008. Sempre o mesmo padrão. Quem tinha razão, quem não sobreviveu. Dívida é a arma reforçada. Uma crise chega, você perde o emprego, fica doente e tem sem escolha, sem saída. Terceira forma fácil de ficar pobre: não ter reserva nenhuma, viver no fio da navalha. Gasta tudo que ganha. Qualquer imprevisto te quebra. Carro quebra, fudeu. Fica doente, fudeu. E o inesperado sempre acontece. Quarta forma fácil de ficar pobre: tentar ficar rico rápido, perseguir modinha, Bitcoin no topo, NFT na euforia, entrar em negócio que não entende, medo de ficar de fora. Você vê todo mundo ganhando e não aguenta. Entra no pior momento, compra alto, vende baixo, repete até quebrar. Pronto, identifiquei 4 formas simples de ficar pobre. Agora, simplesmente evite essas coisas, como evitou o congelamento na guerra. Não sangro dinheiro, corto o que não uso, não pego dívida burra, sempre mantenho margem, não entre no jogo que não entendo, e o dinheiro começa a sobrar. Não porque fiz algo brilhante, mas porque evitei as burradas que matam todo mundo. Deixa eu te dar outro exemplo de como a inversão funciona. Se me pedissem para resolver os problemas da Índia, a pergunta seria normal: o que posso fazer para ajudar? Todo mundo pensaria assim. São respostas vagas, difíceis, mas eu inverteria completamente. O que eu faria se quisesse destruir a Índia? Essa pergunta é fácil de responder. Corrupção desenfreada, sistema legal que não funciona, burocracia que mata empreendedorismo. Pronto, identifiquei rapidamente as coisas que matam. Agora é preciso evitar essas coisas. A inversão me deixa claro sobre o que evitar. E evitar o que mata é mais fácil do que criar o que salva. É mais fácil identificar armadilhas do que identificar oportunidades. Sabe como matemáticos resolvem problemas difíceis de álgebra? Eles invertem. Tem problemas impossíveis de resolver direto, mas se você inverter, a solução fica óbvia. A vida funciona igual. Como fico feliz? Difícil. Como fico infeliz? Fácil. Não durma, não se exercite, coma porcaria, relacionamento tóxico, compare-se com todo mundo. Pronto, receita para infelicidade. Evite essas coisas e você já está a 80% do caminho. Como faço sucesso profissional? Difícil. Como garantir o fracasso? Fácil. Chegue atrasado, seja impontual, não aprenda nada, reclame de tudo, seja arrogante. Evite. Você já se destacou. Inversão. Sempre inversão. É um truque tão simples, mas quase ninguém usa. Outra coisa crítica que aprendi: você precisa conhecer os limites de sua própria competência. E aqui está a tradução de ajuda de novo. Não pergunte onde sou bom, ego atrapalha. Pergunte onde sou péssimo, onde não tenho chance de vencer. Eu sou péssimo em prever remédio que vai revolucionar a medicina. Sou péssimo em avaliar startups de tecnologia. Sou péssimo em negociar de curto prazo. Pronto, identifiquei onde sou péssimo. Agora, simplesmente não jogo esses jogos. Em vez disso, procure situações onde eu tenha vantagem. E qual minha vantagem? Paciência, disciplina, capacidade de evitar burrice. Essa vantagem quase ninguém tem, e é suficiente. Você não quer jogar um jogo onde os outros têm vantagem sobre você. Quer jogar onde você tem vantagem, mesmo que seja vantagem chata, como simplesmente não fazer burrice. Bolha.com, anos 1990. Todo mundo ficando rico. Não entrei. Parecia idiota por 2 anos. Aí bolha estourou, todo mundo cristão. Eu continuo rico. Cripto 2021. Não entrei. Pareci velho, ultrapassado. A criptografia caiu 80%. Eu continuo rico, não porque sou mais esperto, mas porque sei onde sou burro e não jogo esses jogos. Cresci na Grande Depressão, Omaha, Nebraska, anos 1930. Homens que tinham bons empregos ficavam sem nada da noite pro dia, vendendo maçã na esquina tentando ganhar centavos para comer. Vi famílias despejadas,
crianças com fome de verdade. E você sabe qual era o padrão? Dívida. Todas as famílias que quebraram tinham dinheiro emprestado. Acharam que amanhã seria igual ontem, que o salário ia continuar, que o negócio ia continuar vendendo. Não continuou. De 1929 para 1933, a economia encolheu 30%. Milhões de empregos desapareceram, bancos quebraram e quem tinha dívida afundou. Sem chance. Perderam tudo. Mas quem sobreviveu? As famílias que viviam abaixo dos meios, que não se desviavam de nada, que tinham margem, não eram mais inteligentes. A única diferença é que quando a maré baixou, eles não se afogaram, porque não estavam no limite, tinham ar para respirar. Essa lição nunca me deixou. Fiquei queimado na cabeça. Me fez alérgico à dívida, alérgico a viver no limite, alérgico a achar que o futuro é garantido. Anos 1970, de novo, crise, inflação, bolsa despencando. De 1973 a 74, o mercado caiu mais de 50%. Mesma história. Quem cortejou? Quem tinha dívida demais? Quem estava alavancado? Quem sobreviveu? Os conservadores, os chatos. Eu estava preparado, não entrei em pânico, tinha dinheiro. Então, de vez em quando, em vez de vender desesperado, comprei. Comprei ações de empresas ótimas em promoção. Espere aí. 10 anos depois, multiplicaram 5, 10, 15 vezes. Não porque eu era gênio, mas porque não me tinha colocado em posição de desespero. Então, aqui está exatamente como você usa a inversão com dinheiro. Passo a passo. Senta, pega papel e escreve. Como eu garanto que fico pobre nos próximos 10 anos? Escrevendo tudo o que faria você quebrar. Sua lista vai parecer com isso. Continuar gastando 1.500 em besteira. Pegar financiamento caro. Não ter reserva. Entrar em todo investimento que amigo recomendar. Gastar tudo todo mês. Viver para Instagram. Comparar com o vizinho. Trocar celular todo ano. Viagem parcelada. Pronto. Você concorda exatamente como fica pobre. Agora inverta cada item. Corte gastos para 50. Compra usada à vista. Construa reserva de 6 meses. Só invista no que entende. Sempre gaste menos que ganha. Para de usar o Instagram para comparação. Foca no próprio jogo. Usa celular até quebrar. Só viajo com o dinheiro que tem, viu? Você criou o plano financeiro sólido, sem ser gênio. Não preciso adivinhar qual ação comprar. Só preciso evitar burradas óbvias. Agora escreve onde eu sou péssimo com dinheiro. Seja brutal. Sou péssimo em escolher ações. Sou péssimo em timing. Sou péssimo em resistir à tentação. Pronto. Agora você sabe onde não jogar. Não escolhe ações. Compra índice. Não tenta timing. Investe automático. Não vai na loja com promoção. Pensa nos extremos, depois ajusta para o meio. Quanto poupar? Extremos, 0%. Quartos, quebro na emergência. 100%, eu sou miserável. Meio, 20 a 30% é bom. Quanto gastar em lazer? 100% é pobreza. Meio, 10 a 15% em coisas que importam. Viu como fica fácil quando pensa nos extremos primeiro? Você não precisa acertar perfeito, só precisa evitar os extremos burros. E honestidade brutal. Você consegue ver dinheiro e não gastar? Consegue esperar? Se sim, você vai ficar rico. Se não, você tem problema. Estudos mostram que algumas pessoas nascem com capacidade de adiar recompensa. Se você é impulsivo, sua vida financeira será difícil, mas tem esperança. Se tem pelo menos nível de tendência a esperar, cultive-a. Começa pequeno. Quer comprar algo? Espera 24 horas. Ainda quer? Espera 7 dias. Ainda quer? Compra mais. Mas 80% das vezes não vai mais querer. E por último, você não é confiável. Quando cansado, estressado, com fome, vai tomar uma decisão burra. Então, crie um sistema que te proteja de você mesmo. Investimento automático, sem cartão de crédito. Apps de delivery excluídos. Sistema bate força de vontade sempre. Olho para os nerds da minha geração que foram pacientes. Os chatos viveram dentro dos meios, evitaram burrada. Quando viram boa oportunidade, agarraram. Se deram bem todos. Não porque eram gênios, mas porque não fizeram burradas. E olhe os espertos, os que sabiam tudo, os que pegaram dívidas, os que perseguiram modinha, quebraram todos. A diferença não foi inteligência, foi evitar burrice por décadas. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Ficar rico não é difícil, não precisa ser prodígio, não precisa ser alto.
Precisa apenas evitar burrada óbvia por tempo suficiente. Mas isso quase ninguém consegue. Por quê? Porque é chato, não dá história legal, não impressiona. É você todo mês fazendo a mesma coisa. Gastar menos que ganha, investir diferença, deixar crescer, não mexer. Repita por 30 anos. Não tem emoção, não tem drama, só matemática composta trabalhando. E no final você é rico, livre, tranquilo, enquanto os espertos que perseguiam emoções estavam quebrados. Nossos sistemas educacionais ensinam planejamento avançado, mas não ensinam inversão básica. Ensinam dissertação, mas não ensinam evitar dívidas. Ensinam teoria econômica, mas não ensinam parar de sangrar dinheiro. E o resultado? Pessoas educadas que quebram. Doutores sem reserva, engenheiros de salário em salário. Esses truques, inversão, conhecer limites, pensar extremos, adiar gratificação, funcionam. Sempre funcionaram. Mas ninguém ensina porque não são sofisticados. São simples demais, óbvios demais, chatos demais. Mas funcionam, e isso é tudo que importa. Você não precisa usar a inversão em tudo, mas quando está travado, quando o problema parece impossível, inverta. Como eu faço para resolver isso? Vira. Como eu posso garantir que piora? A resposta para a segunda quase sempre é óbvia. Aí você evita. Com dinheiro funciona sempre. Como fico rico? Difícil, vago. Como garantir que estou pobre? Óbvio, claro, evitável. A tradução te dá clareza. Clareza te dá ação. Ação consistente te dá resultado. Então aqui está seu desafio. Pega papel agora. Escreve em como eu garanto que fico pobre nos próximos 10 anos. Lista tudo, toda burrada óbvia. Aí vira cada item. Se isso me deixa pobre, o oposto me deixa rico. E começa a fazer o oposto hoje. Corta a assinatura, cancela a parcela, para a entrega, abre investimento automático. Não precisa fazer tudo perfeito, só precisa parar de fazer as burradas mais óbvias e seu dinheiro vai começar a sobrar. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque parou de fazer as burradas que todo mundo faz. É tão simples que 99% vão ignorar, vão continuar procurando atalho mágico, investimento secreto e vão continuar quebrados. Enquanto você que inverteu o problema, vai estar lá com dinheiro sobrando, dormindo tranquilo, livre, porque inverteu o problema. E inversão sempre funciona, sempre trabalhou. Sempre vai funcionar. Agora pare de ler e vai trabalhar.